E aí, galera maker, tudo bom? Hoje a gente vai ter uma aula com um componente novo, que é o sensor de luminosidade, também conhecido como LDR. Para isso, nessa nossa prática, a gente vai utilizar o nosso Arduino, como a gente vem utilizando em tantas práticas aqui. O elemento é o LDR em forma de módulo, mas a gente pode utilizar também em forma de componente simples, se for esse que vocês tiverem por aí. Eu vou utilizar um conjunto de 3 LEDs, os resistores, a minha protoboard, o Arduino e o conjunto de jumpers. Eu vou usar esse módulo, que é o módulo LDR. Como eu ensinei quando a gente viu o módulo LGB, a gente também pode utilizar esse componente na forma simples. Mas aqui no módulo, na forma de módulo, a gente tem o sinal, o ground e o pino de buscar informação, o pino que vai me trazer informação deste sensor. Então, antes da gente fazer a prática aqui, utilizando o nosso LDR, que é um sensor de luminosidade, eu vou mostrar para vocês como é que a gente trabalha com ele lá no Tinkercad. Na nossa prática, a gente vai definir algumas faixas de luminosidade e através desse conjunto de faixas eu vou fazer só um LED acender, 2 LEDs acenderem, 3 LEDs acenderem ou nenhum. Então aqui no nosso LDR, no nosso módulo de LDR, que é este sensorzinho aqui, a gente tem um sinal, a gente tem um pino que vai me trazer essa informação do ambiente. No LDR, quanto menor este valor, mais iluminado vai estar o ambiente. Mas antes da gente usar aqui a nossa parte de programação física, na parte física, vamos lá abrir o Tinkercad e fazer a montagem do circuito usando um elemento simples e não um módulo de LDR. Então aqui no Tinkercad, o que eu tenho aqui? Eu tenho o LDR e ligado ao LDR eu tenho um resistor de 10K. Por que eu tenho esse resistor de 10K? É através dele que a gente vai, na verdade, ler uma voltagem e aí eu faço essa conversão e trato isso como a minha luminosidade lida pelo meu sensor. Então, em uma perna do meu sensor, eu vou ligar ali na faixa que a gente tem ligado do Arduino, só dando um zoom aqui para ficar mais fácil de ver. Então essa perna aí, ela tá ligada nos 5 volts do Arduino. A outra perna, ela está ligada no resistor de 10K e esse resistor está ligado no ground que eu trouxe lá do Arduino. Na mesma coluna onde eu tenho uma perna do resistor e uma perna do LDR, eu vou colocar um fio e vou colocar ali, ó, na minha entrada analógica, que fica na parte inferior à direita do meu Arduino. Então é através dessa perna aí que a gente vai fazer a captura de informação do meu sensor de luminosidade. Já que na parte prática, na parte física, eu tenho no meu módulo esses 3 componentes aí. Eu tenho o meu resistor dentro do meu módulo. Então, a primeira coisa que a gente faz nas nossas práticas aqui, a gente cria uma fileira ali embaixo de 5 volts e uma fileira de ground vindo do meu Arduino. No meu LED, eu vou fazer aquela ligação básica que eu já ensinei na aula de eletricidade básica, que eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Lá tem toda a fundamentação teórica de eletricidade e de LEDs. Então, eu vou colocar a perninha menor do meu LED no ground, que eu criei nessa fileira inferior, e a maior vai ser onde vai vir informação do Arduino ligada a um resistor. Então, eu coloco os meus LEDs, os meus 3 LEDs, todos compartilhando o mesmo ground que veio do Arduino. Na perna maior, eu vou colocar o meu resistor. Nesse caso, eu estou usando um resistor de 220 ohms e eu faço isso para todos os meus LEDs, porque cada um deles vai ter uma informação, um pino digital vindo lá do Arduino. E agora eu faço a ligação
de todos os meus resistores, ou seja, de todos os meus LEDs com pino digital vindo do Arduino. E aí eu ligo em 3 pinos digitais, o pino que vocês quiserem utilizar, tá bom? E agora, como eu tenho os 3 pinos do meu LED, do meu sensor, eu coloco ali o meu sensor. Nessa parte mais à esquerda é onde eu tenho o sinal. Então, como lá no Tinkercad, o sinal vai ser ligado lá na minha entrada analógica. No caso aqui eu estou usando a A0. No pino central eu vou ligar no positivo e o pino mais à direita no negativo do meu Arduino, que eu usei aquela fileira, ok? Agora a gente vai para a parte de programação na IDE do Arduino. Primeira coisa que eu faço é criar variáveis que vão indicar quais são os pinos que eu estou utilizando. Então aqui, ao invés de usar o define, que eu usei em todas as aulas, a gente está usando uma variável inteira. Nomeei de nível 1, nível 2 e nível 3 para ser os níveis de luminosidade, pinos 8, 9 e 10. O meu LDR, ele está na entrada analógica A0, por isso aí int LDR A0. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai calibrar o nosso sensor. Para isso eu vou usar o monitor serial. Para usar o monitor serial, no void setup eu tenho que colocar a velocidade. Por isso essa instrução aí, serial.begin, entre parênteses, 9600, fecha parênteses, ponto e vírgula. E é assim que a gente vai setar essa velocidade. Esse é um valor padrão quase em todos os teus projetos que você precisar usar o monitor serial, você vai usar esse valor. Depois, como de costume, eu vou setar o modo de funcionamento dos meus pinos para output. Como eu tenho aí 3 pinos do nível 1, nível 2 e nível 3, eu uso aí a mesma instrução para fazer essa configuração dos meus pinos. Todos eles são pinos de saída. Como eu disse para vocês, a gente vai fazer na primeira parte desse nosso código uma calibração do nosso sensor. Calibrar um sensor é verificar o funcionamento dele no ambiente que a gente vai utilizar o nosso projeto. Eu estou aqui em casa, então eu vou calibrar o estado de luminosidade aqui na minha casa. Então eu criei uma variável inteira chamada estado e ela vai receber o valor analógico lido pelo meu LDR. É analógico por quê, Marcela? Porque não tem só 2 valores high e low, eu tenho uma faixa de valores. E aí eu vou usar uma outra função nova aqui para a gente, que é o serial.println, entre parênteses, a minha variável estado. Esse estado vai me mostrar o valor de intensidade de luminosidade lido pelo meu Arduino. Dou um delay aí. Então eu vou fazer a calibração do meu sensor. Então eu vou colocar ele em situações para eu avaliar qual o valor que vai ser lido pelo meu sensor quando ele tiver com luminosidade da rua, tiver dentro de casa com a janela aberta, com a cortina fechada e na escuridão completa. Vamos usar o monitor serial. Ele fica lá, ó, na parte superior direita do da tua IDE de Arduino. Mandei o código para o Arduino e agora eu vou abrir o meu monitor serial para conseguir ver essa informação aí que está escrita na linha 19, serial.println, entre parênteses, estado. Então, abrindo o nosso monitor serial, a gente vai ter essa informação aí do valor que é lido pelo meu sensor de luminosidade. Então, eu vou colocar o meu sensor, primeiramente, apontando para a rua, pegando toda a luminosidade do dia, depois dentro de casa com a luz da janela, com as cortinas fechadas em uma total escuridão. E aí vocês vão ver os valores que o meu monitor serial vai me entregar. Então aí, apontado para a lua, não ainda, apontado para a rua, a gente tem 20, 20 e pouco, depois dentro de casa ele começa a subir, chega a 200, depois eu fechei a cortina, 400 e pouco, e aí logo em seguida, quase passando um pouquinho ali, 300 e pouco, eu tenho
com a cortina com total escuridão. Então eu avaliei isso várias vezes e vocês vão fazer a mesma calibração e vão descobrir os valores para essas faixas de luminosidade. Esse tipo de sensor ele não tem uma precisão muito alta, então dá para brincar aí para descobrir esses valores. Então eu descobri que lá do lado de fora é quando o estado é menor que 50. E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar a estrutura if, else para limitar essas faixas de luminosidade. Então, if, abre o parênteses, estado menor que 50, abre chaves, eu vou querer que todos os meus LEDs estejam apagados. Fechei chaves, else, agora eu vou fazer a outra faixa. Se não for menor que 50, é maior que 50, mas eu quero que delimite a minha primeira faixa aí. A minha primeira faixa vai ser até 49, e aí depois eu faço o meu else e crio um novo if ali dentro. Então, if, se o estado que o meu sensor de luminosidade lê for maior que 50 e for menor que 200, por isso if estado menor que 200, eu vou acender somente um LED. Então eu abro chaves e aí eu colo todos aqueles três, ó, dou um Ctrl C ali nas minhas instruções de ligar ou desligar os LEDs e aí eu ligo só o primeiro LED. Esses valores 50, 200 são valores que vocês vão ter que testar no ambiente onde o projetinho de vocês vai estar rodando. Para vocês terem uma noção, às vezes se muda o dia, se o dia está mais cinzento, vai mudar o valor desse LED, vai mudar o valor dessa faixa, beleza? E aí a gente vai para nossa terceira faixa de luminosidade e usando aí o if, else. Então else, abre chaves, if o estado lido pelo meu sensor for menor que 400, aí eu ligo 2 LEDs. E aí eu vou usar lá aquelas minhas instruções direitinho, só dei apaguei e copiei de novo o código para ficar organizadinho a indentação. Aproveitando que eu já falei sobre isso aí dos 400, quem que está assistindo o vídeo aí que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha os vídeos com os amigos, liga o sininho para receber as atualizações. O canal está crescendo, eu estou muito feliz em compartilhar vídeos, inclusive esse vídeo é sugestão de uma pessoa que vê o vídeo, que deixou comentário, então eu estou muito feliz em poder compartilhar esse conhecimento, mas a gente precisa para que o canal ganhe visibilidade, para vocês verem que eu estou postando vídeo, que vocês se inscrevam no canal, beleza? E aí a nossa última faixa, que é quando a luminosidade for maior que 400, a leitura for maior que 400, é quando eu vou acender todos os meus LEDs. Então eu tenho essa definição aí de todos os meus LEDs acesos para a última faixa de luminosidade do nosso experimento usando o LDR. De novo, vamos fazer uma recapitulação. Então a gente tem menor que 50, menor que 200, menor que 400. Eu faço lá no início a validação, a leitura dos meus valores, ali no início do loop eu faço a leitura do meu sensor. E todas as vezes eu pego esse valor e verifico, ó, menor que 50, menor que 200, menor que 400 ou maior que 400. Então a gente tem aí, até agora a gente viu a parte de luminosidade e como eu utilizo a estrutura de seleção. Para a galera que está usando a aula aí para aprender lógica, para estudar lógica de programação, essa é uma parte muito legal. Eu utilizei estrutura de seleção encadeada. Aí eu tô corrigindo um erro maravilhoso que eu fiz, né? Que eu escrevi o write errado. Vocês devem ter ficado muito agoniados vendo eu escrever tudo errado, né? Mas tá tudo aí direitinho, compilado e enviado para o Arduino. E aí a gente vai fazer a nossa... eu vou rodar esse programa e vou mostrar para vocês qual o comportamento do projetinho com a luminosidade do lado de fora de casa, dentro de casa, com a cortina fechada e com escuridão.
Aí do lado de fora de casa, recebendo a luminosidade da rua, o sensor está para fora e aí todos os LEDs estão apagados. Depois eu trago o projeto para dentro de casa e aí eu acendo só um LED porque a luminosidade vai diminuindo. Fecho a cortina e no final eu coloco uma fita isolante ali para simular a perfeita escuridão dentro de casa com os meus 3 LEDs acesos. Então essa foi a nossa aula de sensor de luminosidade utilizando o LDR. E para você que chegou até aqui nesse laboratório de Arduino, eu tenho uma surpresa. Eu falei esses dias no meu Instagram, se você não me segue lá, vou deixar aqui o meu usuário, é Tchelita. Eu falei que eu confio em 3 empresas no Brasil para comprar equipamento, para comprar eletrônicos, para comprar Arduino. E uma dessas empresas é a Robocore. E para quem chegou até aqui e assistiu o vídeo, eu tenho um cupom de desconto em todo o site. Então, para você que quer comprar o Arduino, quer comprar um kit de Arduino, eles têm kit de Arduino do básico ao avançado, eles têm kit para robótica, eles além de Arduino tem Raspberry, tem Node, tem uma infinidade de equipamento. Então, para você que quer comprar equipamento numa empresa que eu confio e a empresa que vai fazer parte aqui do blog, vai fazer parte aqui do canal nessa parceria, é a Robocore. Então aqui está o cupom de desconto. Uma outra novidade é que a gente vai ter sorteio de um kit de Arduino básico assim que a gente chegar aos 500 inscritos. Então, compartilhe esse vídeo com os amigos. Se não é inscrito, se inscreve no vídeo e vamos fazer esse canal que é de tecnologia, ensino e compartilhamento de conhecimento chegar ao maior número de pessoas. Beleza? Então, tchauzinho! Aprenda Arduino na prática, sensor de luminosidade e LDR, com uma surpresinha aqui no final para você que aprendeu como validar um sensor, como calibrar um sensor e como testar a luminosidade. Pode ser do seu quarto, você pode usar esse projeto para, dependendo da luminosidade, o teu Arduino acione um motor, acione uma luminária interativa e por aí vai. Feito? Tchauzinho, até a próxima!